Às vezes, pilotamos para bem longe porque precisamos nos esquecer. Às vezes, pilotamos para bem longe porque precisamos nos encontrar. Isso é um paradoxo que eu amo, eu adoro. Como motoqueiro, né? A gente pilota para bem longe, às vezes porque a gente tem que esquecer. E às vezes a gente pilota para bem longe porque a gente tem que se encontrar. Esse é um paradoxo muito bacana e eu gosto demais, porque é utilizado num monte de coisa, né? Isso desde a nossa vida privada, familiar, profissional, e ó, para tudo serve essa mesma lógica, tá? E eu vejo que às vezes a gente tem que ir longe para se perder e às vezes eu vejo muito aluno chegar perdido. E aí a gente faz uma comparação e vê que é exatamente isso, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a insegurança de quando a gente começa, a gente entra no tour virtual e a gente fica perdido. E é absolutamente natural, tá? A primeira coisa que o aluno faz é, entrando no grupo, entrando no curso, é precisar de algo para se apoiar, né? Como, o barco nem virou, ele só deu uma balançada, o cara já abraça o colete salva-vidas e me ajuda, e me ajuda. Então é absolutamente normal. O aluno entra no curso e ele quer conversar, ele quer. Sabe o que é isso? É uma insegurança. E a gente vai conversar rapidinho sobre isso para você ver que é muito tranquilo. O barco não balançou. O barco está navegando, certo? E se você está perdido, vamos tocar, vamos fazer uma tocada mais distante, que é para você se encontrar. Meu nome é Alexandre Ferrari, sou produtor audiovisual há mais de 20 anos, dono da Doutor de Produtor e montei o curso House Tour para deixar você referência no 360. Galera, e é bem isso, tá? Para você se tornar referência, você precisa dominar algumas coisas. Na verdade, você precisa dominar tudo, né? Mas como a gente sempre diz, a perfeição é algo que não existe. A perfeição é aquilo que uma pessoa de sucesso está constantemente buscando, né? Todo dia a gente busca um pouco mais a perfeição e isso nos torna cada vez melhores. E isso é ser referência no 360 ou qualquer outra coisa na vida. Então vamos lá, galera. Começando agora, comprei o curso, eu chego lá e pá, é uma tempestade de aula. Eu não sei para onde que eu vou começar. Então alguns ainda falam assim: mas tinha que ter um. Ó, é complicado. Não tem como eu te dar assim, no curso, fazer uma segmentação. Eu já tentei fazer, vocês não têm noção, eu já tentei. Porque cada um entra já estando em um nível. Às vezes entra um arquiteto, ele não quer nem saber de Google. Ele quer fazer o projeto dele em 360, porque ele quer apresentar a planta do imóvel que ele está planejando em 360 para o cliente final. E ele quer que o cliente veja, ter uma experiência imersiva dentro da casa. Você entendeu? Ele não está nem aí com o teu Google. E aí o outro entra, ele não está nem aí com planta de imóvel. Ele quer fazer Google, porque ele precisa pôr um dinheiro rápido no bolso. E para isso ele tem que colocar a empresa do cliente final no Google, na ficha Google, e com isso botar uma grana no bolso fazendo 360, fazendo o site do cara, montando a ficha, estruturando toda a parte de rota, endereço, horário. Você entendeu? Então, cada tipo de utilidade de tour virtual atrai o interessado e cada um fica na sua baia. Então, é complicado. Eu falo assim, não, você vai começar aqui por esta parte do Google. O cara é engenheiro, ele quer montar aquilo para um acompanhamento de obras. Ele tem um prédio de 15 andares
e ele quer semanalmente fazer avaliações à distância, ele quer apresentar isso para uma equipe que está à distância, para a sede da empresa ou algo do tipo, ele quer fazer as fotos em 360 para que esse time acompanhe a obra de forma imersiva à distância. As pessoas compraram unidades dessa obra e quer mensalmente pelo menos ver como é que estão as obras. Esse é um engenheiro. O arquiteto está preocupado com a planta que ele quer criar do imóvel para o cliente avaliar. Aí entra, né, eu preciso fazer, como já tem um aluno nosso lá que ele é de shopping. O shopping contratou o marketing, o shopping tem um marketing interno e comprou o curso para que eles próprios façam a manutenção, porque eles querem fazer. Lembra, antigamente nos shoppings, acho que ainda tem alguns shoppings que tem aquele totem, que é onde eu estou. Então você vai ali, tem um botãozinho, tem um pontinho que é onde você está. E aí você vê ali pela planta ali do shopping onde que está a loja que você quer e você vê o caminho para onde vai e tal. E eles querem fazer isso tudo digital, tá? Então a pessoa entra, ela tem o totem é um QR Code, ele vai bater o QR Code, vai abrir o aplicativo direto no celular ou pode ser online. E a pessoa a partir dali ela se encontra e encontra para onde ela quer ir. E ele não quer nem saber de planta, de obra. Então, quando chega um aluno, nossa, na cabeça do aluno, é óbvio que eu tô errado, eu tenho que fazer de tal forma. Mas, cara, tem N motivos para uma pessoa estar no grupo. Então, a situação é o seguinte: não queira lutar contra esse sentimento de apavoro. Relaxa. Não, não luta, não. Deixa eu fechar essa tela. Não luta, não. Tá? Esse misto de ansiedade com medo te dá uma sensação que eu tô perdido. Eu tô perdido, eu não sei para onde correr, eu preciso conversar. É para isso que a gente tem a mentoria, né? Não tem problema nenhum. Mas, sabe por que você tá com esse medo? Porque você não começou a assistir às aulas. Quando você começa, na primeira aula, eu já te dou as boas-vindas, já te explico onde está o café, te explico onde está o grupo. Aí já vem a outra aula, que eu falo, nem pula essa aula, não pula essa aula. E eu explico detalhes que você vai falar, nossa, que legal. E aí na próxima aula eu já começo a exemplificar para onde você tem que ir, para onde você tem que correr. Então cada um dentro da sua necessidade já começa a fazer sentido aquilo todo. Se você está com medo, é porque você ainda não começou a assistir as aulas. Relaxa. Tá tudo organizado, tá tudo programado. Já faz anos que a gente tem um curso. Eu falo a gente, sou eu mesmo, né? Eu sou um exército de um homem só. Então já tem anos, tá? Eu não comecei agora. E a gente vem estruturando isso aí. O estilo Smigol, a gente. Eu mesmo. Então eu venho estruturando isso de uma maneira muito prática. Toda vez que existe ali uma diferença na situação, aparece uma situação diferente que ainda não tinha sido ainda encontrada, eu vou lá, eu regravo, troco a aula, ponho mais uma, para que tudo isso faça sentido, tá? Então no curso é o seguinte, quanto mais longe você vai com as aulas, mais você se encontra. É bem isso. Esse é o paradoxo do curso. Então é o seguinte, vou citar os casos recentes, tá? Você que estava no café essa semana e viu isso tudo acontecer, você estava no grupo da mentoria e viu isso, você vai saber, se você assistir esse vídeo você vai saber. Aluno desesperado, há dias perdido no projeto. E o projeto não vai, e não vai. A culpa é do Google, só pode ser do Google. A maior inteligência do planeta, que é a maior empresa de tecnologia do planeta, está fazendo errado. E o aluno, lógico, fez tudo certo. Beleza. Mas aí, o Google não errou sozinho. Tá? Porque o Plano 2VR é um programa há décadas, tem mais de 10 anos, ele está com problema. O site...
O plano 2VR tá com problema. Tá dando bug, não presta. Mas o aluno fez tudo certinho. Aí, ele seguiu as aulas, mas ele precisa falar comigo de todo jeito. O cara me mandou e-mail, zap, me telefonou, entrou na mentoria, fez um monte de post. Galera, na mentoria é um post só, a gente dá assistência total. Se o cara abrir outro, é desespero, porque ele tá perdido. Vai ouvir. Aí ele vai abrir outro post, depois outro post. Aí ele abriu um post pedindo para que algum aluno entrasse no computador dele para ver o que estava acontecendo. Falei, cara, calma. Isso, galera, eu tava desde o começo. Falei, calma. Primeira coisa, existe um passo a passo. O primeiro item desse passo a passo para publicar uma foto, você precisa do quê? Uma imagem JPEG de 7.5 megas num formato de 2:1. Regra número 1. E dali para frente, galera, vem um checklist. A imagem tem que estar no GPS, ela tem que estar na posição correta, focada para o norte, na ficha do cliente, tem todo lá um babado. O próprio Google dá isso aqui, eu já espalhei isso pro grupo, tá no curso, tá nas aulas, tá para todo lado. Bom, olha, depois de um apavoro tremendo e dias perdidos nesse projeto, eu tentando ajudar. Quantas vezes eu entrava, ó, dezenas de vezes. Eu respondi no e-mail, respondi no zap, atendi o telefone do cara. E eu já não sabia mais o que fazer. Eu falei, cara, vai ter o café agora. Entra no café, eu vou reservar o primeiro horário para você. Entra pontualmente que eu vou estar lá te esperando. Deu 6:30, eu entrei, ele já entrou. Vamos já começar a ver teu problema. Vamos. Abriu lá as fotos. Falei, cara, essa foto tua tá INSP. Ela não tá JPEG. Ah! Era só você ter assistido a primeira aula. Aliás, tem duas aulas, né? Quando a gente vai tratar de equipamento, eu deixo claro, uma GoPro, por exemplo, uma Ricoh, mesmo a Samsung Gear, LG, elas fazem imagem JPEG. Insta360 faz imagem INSP. E eu tenho lá um módulo Insta360. Conheço o seu equipamento. Galera, eu disseco, tá? Tá tudo lá, tudo lá, tudo lá. E tem uma aula que é exclusivamente para transferir o arquivo. E aí a pessoa entra, pluga, é só seguir a aula, tá lá a foto INSP, tem um processo e ela sai JPEG do outro lado. Você pega essa foto JPEG, põe no programa e manda pro Google. Acabou. E eu ainda, na aula do Google, ainda falo, aquela imagem, se estiver em INSP, coloque em JPEG, porque no JPEG é a primeira regra do Google. É a primeira regra. No meio do monte já é a primeira. Então, JPEG de 7,5 com proporção 2:1. Primeira regra. Está na aula de Google e está na aula de equipamento. E também tem na aula de plano 2VR. Onde que o aluno está com a cabeça para não assistir nenhuma dessas aulas, me telefonar, me mandar e-mail, me mandar zap, entrar, fazer um monte de post na mentoria? Ele está perdido e está inseguro. Sabe por quê? Porque não assistiu a aula. Tá tudo lá, tá? Então, que nem estava falando lá, tem logo no comecinho, conheço o equipamento, tá lá o módulo de Insta360. Eu falo da X2, falo da X3, mostro tudo como que é, configuração, luz, tudo, tá? E aí o aluno compra uma X3, óbvio, ele tá curioso, ele vai entrar lá, ele vai fuçar em tudo que é lugar, beleza. Aí ele fica assim, minha câmera só faz foto em preto e branco. Aí fica mandando e-mail, e manda zap, e manda mentoria, e manda nanã, e manda nanã, e manda nanã. A aula tem 4 minutos. Ele perde uma semana, mas não assiste uma aula de 4 minutos.
Galera, o que eu estou falando aqui? Tá? O que eu estou falando aqui? Você quer chegar em algum destino ou não? Você quer se tornar referência ou não? Qual é a sua insegurança? E eu vou te mostrar de uma maneira muito prática como resolver isso. Eu fui fazer uma viagem. Falei, cara, para onde que eu vou? E como que é isso? E como que é aquilo? Eu não sei para onde que eu paro. Onde que eu paro? Quanto tempo leva? Qual que é o trajeto daqui para lá? E se tem pedágio ou não tem? Planejamento. Planejamento. Qual o roteiro? Esse roteiro. Quanto tem pedágio? Ah, tem 3 pedágios. Quanto custa? Eu vou precisar de R$ 25 aqui nesse pedaço. Já boto o dinheiro no bolso. Quais as paradas? Tem essa e essa. Tá tantos quilômetros, já abasteço aqui, abasteço. Eu fiz o planejamento. E a minha viagem foi incrível. Incrível. Fiz uma viagem de moto de uma semana incrível. Nada poderia ter sido melhor que aquilo. Planejamento. Galera, você vai começar no tour virtual. Planejamento. Primeira coisa, qual equipamento eu tenho? Ah, eu tenho um drone, eu tenho uma câmera, eu tenho um celular. Assista às aulas do equipamento. Se você não sabe decolar um drone, assista a aula de decolagem. Ah, eu não sei, assisto o módulo inteiro, porque uma aula interliga na outra. Você vai falar assim, ah, eu vou assistir aula de decolagem, tá? Aí ele não decola porque tem um aeroporto próximo. Ah, tem que solicitar voo. Preciso solicitar voo? Só posso destravar? Como funciona isso? Ah, mas é obrigatório solicitar voo? E para voo recreativo, qual a diferença? Tá tudo lá, galera. É só assistir, tá? Fica tranquilo, tem a mentoria, você pode pedir ajuda, mas assiste a aula, porque eu vou te ajudar. Como nesse caso do cara lá perdendo maior tempo, porque estava na imagem. Eu tentei por diversas vezes fazer passo a passo, alertar, explicar. Ele não entendeu o que eu falava, porque não assistiu sequer a aula para entender a solução, tá? É como assim, ah, o avião vai cair, mas existe um recurso muito incrível que é o piloto automático. Se eu acionar o piloto automático, é, o avião não cai, dá tempo de o piloto acordar, sei lá. O que eu tenho que saber? Só o que você precisa saber é que no painel, na aba da esquerda, o quarto botão aciona o piloto automático. Então, é mais ou menos isso. Eu falo assim, ó, aciona o piloto automático. Ah, mas aonde? Tá no painel à esquerda, quarto botão. Mas que painel? Painel, assim, ela tá lá na cabine do piloto. Que cabine? Do avião. O avião tem uma cabine, vai lá. Onde que eu tô? Eu tô no avião? É isso. Quanto mais eu tento explicar, mais perdido é o aluno que não assistiu nenhuma aula. Planejamento. Se você está inseguro, planejamento. Vou começar. Por onde? Vou começar entendendo o meu equipamento. Tem aula para sua câmera, tem aula para o seu drone, tem aula específica por programa. Ah, eu não tenho pano 2VR. Vou te ensinar a usar a plataforma. Eu tenho pano 2VR. Que bacana, vou te ensinar a usar então o pano 2VR. Galera, tá tudo lá na sequência. Ah, essa aula aqui eu não quero, vou pular. Dentro daquela aula tem uma dica que você vai usar depois. Assista também. Sabe por quê? Porque não tem como eu dar uma aula e dar nessa aula todas as dicas. Conforme vai acontecendo, eu vou dando a dica. E conforme eu já dei a dica, eu não preciso dar a dica de novo, porque senão vai ficar redundante. É só assistir as aulas na sequência. Sabe o que vai acontecer? Você vai mais rápido, mais longe, você vai se encontrar, você vai ter total segurança para conversar com o cliente. E aí, quando a gente chegar no café, na mentoria, você não tem essa dúvida de
Ah, eu tenho que transferir a foto? E aí, sabe, vai sobrar tempo pra gente no café. E aí a gente vai conversar de uns assuntos estratégicos que vai te colocar em outro nível. Ou você pode ficar perdido 3, 4, 5 dias num projeto porque não sabia que a foto não estava em JPEG. Planejamento é o que derruba a insegurança. E, para se tornar referência, você tem que dominar o assunto. Primeiro, comece conhecendo o seu equipamento. Depois, comece conhecendo os programas que fazem o seu equipamento chegar onde precisa na proposta. Faça um planejamento. Dentro desse planejamento, estude, para que quando eu for te ajudar, você entenda a resposta. Porque senão a falha de comunicação vai ser constante e você não vai chegar a lugar nenhum. Espero que você, de verdade, não pule nenhuma aula, comece da primeira, vai fazer todo sentido e eu te espero no café, me dando notícias incríveis de que você fechou grandes negócios, beleza? Beijo, até o próximo.